Amém? Agora vamos para a boa parte. Assim como nós cantamos aqui, como Maria, vamos nos assentar aos pés de Jesus, receber a palavra revelada a nós. Ele é o Verbo que se fez carne e Ele está aqui no meio de nós. Ele passeia no meio do candelabro para revelar a nós aquilo que precisamos. Você precisa de instrução no caminho, você precisa de sabedoria, e você veio aqui para ser preparado pelo seu Pai. Ele tem uma palavra viva para você nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, versículo 29 a 31. Até as pedras clamarão. Esse é o título da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia, mas antes, vamos falar com o Pai novamente. Senhor nosso Deus, nós queremos te convidar, meu Deus, neste momento, a vir semear esta semente incorruptível da Tua palavra. Que o Senhor venha usar a minha vida, saca-me da Tua aljava e alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade. Leva, Senhor, a mensagem aos corações. Transforme vidas, que salvação entre nos lares, que haja libertação, cura no ambiente da palavra. Podemos viver os seus milagres. Que assim seja, no poderoso nome de Jesus. Amém. Nada poderá calar a nossa voz, e o Senhor Jesus nos garantiu isso. Olha o que diz a palavra. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Bom, essa palavra está aqui bem no nosso contexto temporal. Vamos entender que daqui uma semana estaremos celebrando o domingo de Páscoa. Se assim o Senhor nos permitir, nossas crianças e adolescentes estarão trazendo uma linda apresentação aqui para a igreja. Estaremos celebrando a Páscoa. Aqui, exatamente nesse momento, Jesus estava enviando 2 dos seus discípulos a uma aldeia próxima para encontrar o jumentinho que ele iria usar para entrar em Jerusalém. Seria a entrada dele, marcando aí uma semana antes da sua crucificação. E Jesus, então, ele envia os discípulos e diz a ele o motivo da missão, né? Pois em nenhum outro momento do seu ministério, Jesus montou em algum animal para ir de um lugar para outro. Jesus sempre andava a pé. O único meio de transporte que ele usou foi um barco, que ali no mar da Galileia, o lago de Genezaré, foi utilizado. Mas fora isso, ele andou toda aquela redondeza, todos os arredores de Jerusalém, cumprindo o ministério dele, e junto dos seus discípulos, pregando a palavra. Jesus andou centenas de quilômetros na terra que hoje chamamos de Terra Santa. Sim, a vida e o ministério de Jesus transcorreram fora da cidade de Jerusalém. Claro que, como um judeu que respeitava as normas culturais, religiosas, no tempo das festas, ele ia até Jerusalém. E como agora era Páscoa, Jesus estava indo adentrar aquela cidade. Mas agora, pela sua última vez, estando em carne. E ele estava preparado. Sua decisão de entrar na cidade sobre um jumentinho não foi nada fácil, porque era uma declaração pública de que ele é rei. Foi uma decisão muito intencional. Ele sabia que aquele era o momento.
500 anos antes, o profeta Zacarias já havia profetizado aquele momento, aquele acontecimento. Vamos para Zacarias 9, versículo 9. Olha o que diz a palavra. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Curiosidade, em tempos de guerra, conquistadores andavam em carros ou empinando seus cavalos. Já dizia o rei Davi, uns confiam em carros, outro em cavalos. Lá no Salmo 20, no verso 7, vamos ver exatamente essa declaração. Mas em tempos de paz, o rei chegava montado em um jumento. Sim, para simbolizar que a paz prevalecia. Aqui, ó, que Davi disse no Salmo 20, no verso 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Davi estava dizendo sobre o contexto de guerra, a realidade de uma guerra, né? Carros e cavaleiros. Mas todas as vezes que um rei queria manifestar paz, estava levantando uma bandeira branca de paz, ele entrava sentado em um jumento. E Jesus estava declarando paz, proclamando, eu sou um rei sim, mas o meu reino é de paz. É um reino eterno, de pacificação na terra. O dia da entrada triunfal de Jesus foi o início do grande festival de 8 dias de Páscoa, quando os judeus se lembravam da libertação dos seus antepassados de escravidão no Egito. Então, judeus de todo o mundo se reuniam em Jerusalém para celebrar e a cidade ficava lotada. Sim, as festas judaicas, em todas elas, as pessoas peregrinavam de onde moravam para ir celebrar ali na cidade de Jerusalém, o lugar da adoração. Mas, em especial, a Páscoa era a festa que enchia mais. Então, obviamente, Jesus não era o único que estava a caminho de Jerusalém. Haviam multidões a caminho da cidade. Em virtude da Páscoa, Pôncio Pilatos também, o governador romano, já havia entrado em Jerusalém para ocupar a fortaleza Antônia e o pretório. Estes eram os lugares dos governadores, a casa de poder, onde eles ali repousavam. Herodes Antipas também, o tetrarca rei, governante da Galileia e da Pérea, o mesmo que tinha decapitado João Batista, também já havia chegado em Jerusalém, com toda pompa e cerimônia, sem dúvida, ocupando o palácio do seu falecido pai, Herodes o Grande. Quando visitamos Jerusalém, estivemos lá, neste lugar, a fortaleza Antônia. Estivemos ali também, naquele local onde é o pretório, né? Onde havia ali todo o poder político. Para as multidões ao longo do caminho, naquele dia, ver Jesus montado em um jumentinho, entrando na cidade de Jerusalém, era uma declaração maravilhosa de que o rei havia chegado. Aquela multidão sofrida, assolada pelo poder bélico de Roma, pela mão pesada e corrupta dos homens que estavam no poder, aquela multidão se encheu de esperança. Eles pensaram, acabou o nosso sofrimento, o nosso rei, o rei dos judeus chegou para nos salvar. E então, quando Jesus entrava no jumentinho, eles aclamavam, eles declaravam, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, porque eles conheciam as Escrituras, e eles haviam visto todo o ministério de Jesus, e era algo certo,
não havia dúvida, era inquestionável o poder de Jesus em revelar o Rei da Glória, em ser Ele o próprio Messias, o próprio Rei manifesto. Só que aquelas multidões, todas aquelas pessoas que declararam, Hosana, bendito é o que vem, eles não compreenderam exatamente o formato da missão de Jesus. O que significa o reino dele? Qual a amplitude do reino dele? Ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Eu vim para trazer o reino eterno, perpétuo, inabalável, que começa dentro do ser humano. Mas aquelas pessoas esperavam um rei físico, que iria se assentar numa cadeira de poder, que iria entrar ali para a Fortaleza Antônia e no pretório, e que iria desbancar Roma. Portanto, essa mesma multidão, em uma semana, se voltou totalmente contra Jesus. Os mesmos que declaravam, Hosana, bendito, também declararam, uma semana depois, crucifica-o, crucifica-o. Porque, queridos, entender quem é Jesus, conhecer Jesus, é tão importante quanto entender o que ele veio fazer, conhecer a missão dele. É importante para que nós não sejamos como aquela multidão que ora clama e ora acusa. Nós precisamos ter claramente o que é que Jesus veio fazer nas nossas vidas, o que ele veio estabelecer com o ministério, com a morte e com a sua ressurreição. Porém, então, eles estavam prontos e ansiosos para colocar uma coroa sobre a cabeça de Jesus. Sim, Jesus apresentou a eles um coração aberto. Aquela multidão pôde experimentar do amor de Jesus, sim, o incomparável amor de Jesus. Aquelas pessoas, muitas vezes massacradas, tidas como a manifestação de um desleixo na sociedade, por Jesus eram recebidas como algo precioso. Elas eram recebidas com alegria, com acolhimento. Jesus, então, veio para restabelecer o trono de Davi e derrubar o Império Romano. Para elas, era esse o perfil de Jesus. Eles estavam prontos e ansiosos para declarar Jesus como rei. Tanto que a insígnia que foi colocada na cruz de Jesus foi Rei dos Judeus. Mas Jesus não veio ser apenas Rei dos Judeus. Ele veio ser o Rei das nações, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei da glória de todos os tempos, por todas as gerações. Então, outros que tinham alimentado ali aquele desejo de entronizar Jesus, foram decepcionados ao ver Jesus ser levado para uma sentença. Jesus injustamente sendo sentenciado, sendo condenado e ao fim crucificado. A notícia de que Jesus também ressuscitara Lázaro dentre os mortos já havia se espalhado. Sim, porque além de Jesus ter feito vários milagres, Jesus ensinava com poder, Jesus libertou cativos e oprimidos do diabo, Jesus curou muitos enfermos, Jesus ressuscitou o filho da viúva, ele ressuscitou a filha de Jairo, mas a ressurreição de Lázaro foi algo realmente impactante. Inclusive, foi o último acontecimento. Depois de ele ter ressuscitado a Lázaro, foi então esse tempo de Jesus se aproximar da cruz. Após a ressurreição de Lázaro, então o Sinédrio definiu, esta é a hora que iremos levá-lo à morte. Sim, você pode imaginar a emoção que foi a chegada de Jesus em Jerusalém? A multidão estava toda lá. Estavam também infiltrados no meio da multidão os saduceus, os fariseus, os mestres da lei,
todos estavam lá. Eles eram os líderes espirituais, aqueles que guardavam as regras religiosas. Mas Jesus também tinha ganhado popularidade entre os mais simples da sociedade. Eles que encontraram em Jesus algo diferente que não tinha nos mestres da lei. Eles viam em Jesus uma autoridade, aquele que falava como que o próprio autor daquilo que ele estava ensinando. Jesus não ensinava com uma sabedoria secundária, como que se tivesse aprendido de alguém. Não, ele mesmo, a própria palavra emanando, fluindo sobre aquelas pessoas. Então a multidão estava lá. E eles estavam ali, esses mestres da lei, cheios de ciúme. Eles observavam sempre Jesus para ter uma pega, para pegar alguma fala, algum erro, para que pudessem condenar a Jesus. E então, ao seguirem em direção ao portão da cidade, a multidão crescia ao redor de Jesus. Havia um ar festivo por ocasião da Páscoa. Peregrinos vindos de todos os cantos se reuniam para a maior comemoração judaica. Vamos para Lucas, capítulo 19, do versículo 36 ao 40. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe, enquanto a multidão clamava, Hosana, e ali colocava os seus ramos. Sabe por que colocavam ramos? Porque, de fato, a tradição era colocar tapetes. Mas eles eram pobres, humildes. Então, eles providenciavam o que tinham. Mas o chão, as ruas, estavam cheias de ramos, de folhas, que então revestiam como um tapete para o rei entrar. Mas os mestres da lei se incomodaram com isso. E eles mesmos falaram com Jesus. Chamavam Jesus de mestre e falavam: Mestre, fala com os seus que se calem. Porque isso que eles estão falando é errado, é blasfêmia. Aí Jesus olhou para eles e disse: Se eles se calarem, as pedras clamarão. Meu Deus, que palavra de poder. As pedras clamam naquele lugar nos nossos dias. Muitos ainda naquela cidade que pelo nome deveria ser lugar de paz. Mas tudo que você vai encontrar lá é de menos paz. Você pode encontrar qualquer coisa em Jerusalém. Mas sempre ali existe aquela iminência de uma guerra, de um ataque, de uma briga, porque são ânimos acirrados, convivendo num pequeno espaço de território, judeus, muçulmanos e cristãos. Ainda uma pequena quantidade, o número de cristãos em Jerusalém. Já temos irmãos que são judeus messiânicos, mas ainda é uma pequena parcela. Aquele lugar que deveria ser lugar de paz, as pedras clamam. Quando chegamos ali, de estar ali, a própria arqueologia, porque enquanto a multidão clamava Hosana, os mestres da lei disseram a Jesus para calar a voz daquelas pessoas. Assim continua sendo o objetivo de Satanás,
até mesmo nos nossos dias, calar a nossa voz, nos intimidando com todo tipo de problema, intriga, enfermidade, perseguição. Mas nada poderá calar a nossa voz. Nós não temeremos as más notícias, não temeremos o inimigo, não seremos abalados, porque Jesus está conosco. E Ele mesmo foi quem disse: onde as pessoas se calam, as pedras clamam. E aquelas pessoas estavam sedentas por justiça, e elas esperavam que Jesus as liderasse em alguma batalha, para elas destruírem o poder de Roma. Então elas estavam prontas para lutar, elas estavam naquele ânimo, tipo o ânimo de Pedro, espada na mão, pronto para cortar a orelha de Malcolm, pronto para trazer qualquer confusão, porque eles entendiam que Jesus ia trazer a vitória física daquele reino. Sim, espadas, escudos, elas estavam prontas para a guerra, se Jesus as liderasse. Porém, Jesus sabia que o clamor da multidão, hosana nas alturas, ainda era um clamor imaturo. Jesus estava dizendo àquelas pessoas: olha, amem inclusive Roma. Eu vim para amar inclusive aqueles que são meus inimigos. Eu, há poucos dias, estava cuidando de lavando os pés. Jesus estava ali mostrando que o reino dele, a forma como nós nos movemos, é totalmente diferente do reino deste mundo. Jesus sabia que era necessário que esse amor profundo pudesse ser sentido por todas aquelas pessoas. E esse amor profundo só pôde ser experimentado na cruz, no sacrifício de Jesus. O amor de Jesus, o ápice do amor de Jesus é manifesto quando Ele vai para a cruz, morrer por todos os pecadores, todos quantos nele crerem. Ele entregou-se por nós. Vamos para Lucas 9, 51 a 55. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus estava ali esclarecendo a eles. Ele disse: eu não vim para o fim de destruir. Sabe, o reino de Jesus, a base dele é amor. Sim, ele virá para julgar toda a terra, mas a base dele, enquanto a porta da graça está aberta, é amor, é amor, é amor. E nós carregamos o reino dentro de nós. Então, não combina servirmos ao Senhor Jesus, mas não termos amor para dar. Não combina você dizer que é cristão, mas não tem perdão para liberar. Eu sou cristão, mas eu tenho um problema com aquela pessoa que, se ela passar perto de mim, eu atravesso a rua. Eu não posso, se ela olhar na minha cara, é capaz de eu virar do avesso, me rebelar, agir com violência. Não, porque aquela dali, se ela chegar perto de mim, eu vou dar na cara dela. De qual espírito você procede? E qual reino você serve? Qual é a bandeira que você levanta? Porque Jesus estava pronto para mostrar
que aqueles que de fato estão com Ele, eles estão prontos para um caminho mais excelente. Jesus veio para mostrar o caminho do amor. Ele disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Sim, a entrada de Jesus em Jerusalém era uma entrada de paz. Só que toda a multidão não entendeu. Ele estava entrando no jumentinho e toda a multidão queria uma guerra. Quantas vezes nós estamos prontos para a guerra? Sendo que já ficou bem claro para todos nós que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, não é contra seres humanos. O seu problema não são as pessoas, o seu problema não é a sua tia, não é o seu primo, o seu problema não é o seu chefe, seu problema é o Satanás. As legiões que servem ao império das trevas. O seu problema é aquele que trabalha na surdina, nos ambientes escuros de uma alma. Quando o reino de Deus de fato entra na nossa alma, o inimigo não encontra muito forma de nos levar para a guerra. Sim, existe uma guerra, uma travada guerra, uma batalha nos ares, nas regiões espirituais. Mas essa guerra nós militamos com oração, com jejum, com leitura da palavra, com perdão. E em Jerusalém, Jesus olhou para aquela cidade e chorou, queridos. Jesus sabia que eles iriam rejeitá-lo. Jesus sabia que eles iriam crucificá-lo. E ainda assim, ele chorou por eles. Porque ele sabia que o resultado das atitudes deles viriam. Deixa eu te dizer uma coisa, mais importante é você se render à vontade de Deus. Se te humilharem, não dê na mesma moeda, porque tudo que o diabo quer é isso. Sabe quando a pessoa lança uma palavra maldita ou de desonra, alguém que te humilha e de imediato você já se transforma? É tudo o que o diabo quer. Nós precisamos ser os pacificadores. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Porque o filho carrega a essência do pai. Olha o que diz Mateus 5, de 39 a 41. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Parece algo tão difícil. Parece algo que realmente está além da nossa natureza, e de fato está, mas você tem uma nova natureza, que está aí te levando a agradar a Deus. Sabe que esse futuro bom que você espera, essa palavra profética sobre a esfera da sua jornada, sobre todos os teus planos, sobre os seus sonhos, tudo isso é construído quando você se rende à direção do Senhor. À medida que você então entende que você é alguém que carrega o reino, por onde quer que você vai, você carrega o reino, e é assim que você transforma a sua história e a dos demais que estão ao seu redor. Talvez, queridos, o que Deus precisa em você nem é uma postura rígida diante do seu inimigo, mas é que você esteja orando por ele. Talvez o que vai te fazer prosperar é mesmo uma decisão sua em relação aos princípios. Há poucos dias, ouvi um testemunho de um irmão dizendo que ele tinha uma realidade ali na empresa dele muito difícil. Uma realidade talvez impossível para as habilidades que ele tinha. O cenário era complicado, de dívidas, de questões muito difíceis de serem resolvidas. Mas o Senhor deu a ele uma palavra que ele conseguiria resolver se tão somente ele começasse a edificar a empresa na verdade.
Então ele começou a tirar todas as mentirinhas. Quer entender o que Deus está te dizendo? Tire as raposinhas, os pecadinhos. Ele começou a tirar as mentiras. Mentira que parece aquela chamada mentira branca, sabe? Ah, não, está pronto, enquanto tinha a produção ainda fazendo. Já foi, já saiu. É mentira. E ele começou a obedecer. E a obediência, queridos, ela quebra toda maldição. A obediência atrai a mão de Deus para a nossa vida. Então, o que ele percebeu é que as coisas foram acontecendo, não somente na atitude de obediência, mas também de humildade. Houve um tempo, eu creio que eu tenho liberdade para dizer isso, que ele entendeu de Deus que ele precisava ir até os credores e dizer: olha, eu estou devendo, eu tenho a intenção de pagar, mas eu realmente não tenho condição agora. Isso se chama humildade. E neste ato de humildade, ele encontrou pelo caminho, inclusive, pessoas que o ajudaram, credores que se aliaram a ele. Olha, eu entendo a sua situação, é louvável a sua postura, eu não somente vou parcelar, como também quero te dar algumas dicas, também sou empresário. E assim Deus foi resolvendo os problemas, as pendências. Muitas vezes, a porta que se fechou, que você acha que foi o inimigo, é Deus querendo te ensinar a consertar com Ele, a fazer aquilo que é devido. Deus tem prazer em honrar aqueles que o obedecem. Deus tem prazer em restaurar famílias, casamentos, empresários. Ele tem prazer. Mas Ele quer fazer isso através da obediência, porque Deus não quebra princípios. Então Jesus estava ensinando aquilo à multidão. Havia muita coisa para ser consertada. A própria cidade de Jerusalém, a chamada Terra Santa. Jesus olha para ela e chora. E entrando em Jerusalém, ele chorou. Sabia que Jesus chorou 2 vezes? Em 2 momentos, né? Ele veio manifestar a vida eterna, sabendo que havia uma necessidade de toda a humanidade para que ele morresse em nosso lugar. Mas em 2 vezes Jesus chorou. Entrando em Jerusalém, a Bíblia nos relata essa vez, e a outra vez foi no túmulo de Lázaro. Você se lembra? Maria e Marta estavam chorando e Jesus chorou com elas. Ele entrou em sua dor com compaixão, e ele identificou-se com a tristeza e com o desespero daquela família. Você pode pensar, mas Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Ele poderia chegar lá celebrando, gente, alegria, alegria. Vocês vão ver a ressurreição deste homem que há 4 dias já está morto. E a situação não é boa, porque já havia começado o estado de decomposição. Jesus permitiu tudo isso, queridos, para que todos pudessem ver a realidade humana. A nossa realidade sem Jesus não é boa. Tem muitos aí ensinando a chamar a morte de amiga. Queridos, a morte não é amiga de ninguém. A morte é o salário do pecado. Jesus é o nosso amigo perfeito, fiel, advogado, nosso defensor. E Ele veio para nos livrar da morte. Ele veio para nos libertar do pecado. E Ele então chorou ali porque Ele viu a realidade da humanidade. E eu creio que Jesus também chorou, porque Ele também pôde contemplar ali a realidade daqueles que não o receberão. Não se engane, muitos estão neste exato momento rejeitando o convite de Jesus. E muitos perecerão, muitos sofrerão a segunda morte. Vamos para João 11, de 33 a 37. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se.
Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Nesse ponto aqui eu queria trazer para nós algo que talvez passe despercebido, que a gente não entende tanto o poder da nossa língua, as palavras que saem da nossa boca. Quantas vezes nós chegamos num ambiente de tristeza e dor, e ao invés de trazer palavras de consolo, de esperança, nós somos boca do inimigo, para liberar mais peso, mais dor. Quem nunca? Brincadeirinhas que parecem assim tão inofensivas. Não permita que a sua boca seja usada pelo maligno. Sabe, como que amaldiçoar um filho. Ai, quantos maridos brincando, às vezes dizem, isso é que é mulher, não é aquilo que eu tenho lá em casa. Misericórdia, Senhor. Que desmerecem os próprios filhos, os que são da própria casa, que diminuem os que são da família. Não deixe isso acontecer na sua vida. Se porventura já aconteceu, ficou no passado. Agora, olhando para frente, fixa os seus olhos em Cristo e entenda que você carrega o reino. A sua boca tem que jorrar águas vivas. Nunca seja aquele que entra numa situação para trazer mais peso. Não vai dar certo. Se quiser esconder do fulano, é só ir para a casa dele. Você fala isso às vezes, uma esposa que já está entristecida, fica ainda mais deprimida. Porque você está só reafirmando a miséria da alma dela. Seja você alguém usado por Deus para trazer vida aonde já tem cheiro de morte, para tirar a pedra, para rolar a pedra e dizer, Lázaro, vem para fora, para ressuscitar sonhos. Para de ser aquele que elege o furo, que aponta o erro, que está sempre com uma palavra dura. Às vezes a pessoa acertou tantas vezes, te fez o bem em tantos momentos, mas errou com você uma vez, acabou, nunca mais. Aí você só tem palavras de maldição, de ingratidão. Ei, nós somos imperfeitos, nós somos ainda um povo que está sendo santificado na obra do Espírito Santo. Caímos, mas o levantar é de Deus. E Ele quer nos usar para levantar uns aos outros. Então aqui nós vemos que os judeus disseram, vejam como Ele o amava. Jesus chorou para mostrar o amor que havia dentro dele. Você sabe mostrar o amor que você carrega pelas pessoas? É simples, sabe como você mostra que ama? Chorando com os que choram, celebrando com os que celebram. Às vezes é até mais fácil chorar com os que choram. Você mostra amor mesmo quando a vitória do outro traz alegria para você. Quando não existe mais nenhuma raiz de inveja, de despeito, de comparação. Porque o amor de Jesus traz uma nova espécie humana, um novo tipo de gente. Nós somos um tipo de humanidade diferente. Em Cristo Jesus, Ele trouxe algo novo para nós revelarmos ao mundo. A segunda vez, então, que Jesus chorou foi por Jerusalém. A primeira foi por Lázaro. Vamos para Lucas 19, de 41 a 44. Redobre a sua atenção. Estamos caminhando para o fim da mensagem. Olha o que diz a palavra. E quando chegou perto, aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela. E ele disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora, isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos
construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. O tempo da visitação. Aqui Jesus estava falando sobre reconhecer o tempo da visitação. Jesus é aquele que nos visita, que nos chama, que está sempre nos convidando. Ele não se alegra, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Ele convida, Ele chama, Ele é longânimo, Ele é compassivo. Mas o dia final chega, a reta final chega para todo mundo. Jesus já estava vendo ali a ira vindo sobre Jerusalém, um tempo de muita dor e de destruição, e então Jesus chorou, porque aqueles que tendo olhos não viram, tendo ouvidos não ouviram, eles então experimentaram de muita dor. Eles são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e não a recebem. Mas aqueles que ouvem e a recebem, estes estão preservados, guardados, escondidos debaixo das asas do Altíssimo. Esses estão ali sendo escondidos no dia mau. Tanto Mateus quanto Lucas nos diz que em algum momento Jesus olhou para baixo sobre a cidade e clamou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha ajunta os seus pintinhos. Essa é a manifestação de Jesus ali, mostrando esse amor de Deus por aquele povo. A verdadeira paz, queridos, só é encontrada em Jesus. Apesar, então, de vermos que aquele lugar é chamado lugar de paz, eles rejeitaram a Jesus. E por isso, até nos nossos dias, eles não experimentam da paz. É batalha após batalha, guerra após guerra. Uma cidade que já foi aterrada várias vezes. Quando você visita Jerusalém, você visita a cidade antiga, ela é vários níveis mais baixo da cidade moderna. Porque tem uma cidade construída, atual, contemporânea. Mas quando você vai lá, na cidade de Davi, você tem que descer vários níveis. Porque a cada batalha que Jerusalém sofria a derrota, eles iam e aterravam. Os inimigos vinham e aterravam. E por isso hoje as pedras clamam. Sabe o que acontece em Jerusalém? A pessoa compra lá um lote, começa a construir, aí começa a tirar a terra aqui, colocar a terra ali, vai fazer o nível, de repente encontra ruínas, aí tem que parar tudo. Aquela obra não pode ir adiante, porque ali será escavado, porque ali debaixo tem pedras que clamam, tem pedras que falam de um tempo bíblico, de uma vida, de uma geração que existiu e que viveu tudo isso aqui que nós estamos falando. Sabe, e eu me pergunto, o que é que Jesus vê quando Ele olha para nós? Porque quando Ele viu Jerusalém, Ele se entristeceu. Claro que Ele nos vê. A palavra dEle diz que Ele procura na terra os verdadeiros adoradores. O que é que Jesus vê quando olha para nós? Será que Ele chora? Ou será que Ele ri? O que é que Ele vê no nosso futuro, que Ele quer mudar? Porque sim, existe um destino, mas a Bíblia diz que o livre-arbítrio do homem não foi tirado. Então, o seu destino em Jesus está selado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entrando no corpo de Cristo, fazendo parte da igreja gloriosa dele, você tem um destino que é o céu. Mas se o seu livre-arbítrio te levar para uma outra jornada, quando você escolhe viver os seus sonhos, viver aquilo mesmo que você planejou para si, Jesus não vai te obrigar, queridos, a ir pelo caminho que é Ele.
Ele encontra paz quando ele olha para você. Ele encontra amor. Como é a sua vida no dia a dia? Lá no seu trabalho as pessoas encontram amor? Você chega, o negócio está uma confusão, um está dizendo A, o outro entende Z, você percebe porque você é um ser espiritual, você percebe que tem uma confusão, uma batalha, que algo maligno está ali. O que é que você faz? Você ora, você declara. Com sabedoria, é claro, né? Você não vai chegar na empresa já falando em línguas e fazendo reteté e rodopiando, nada disso. É no Espírito. Se você puder ir para um lugar a sós, você começa a declarar palavras de vida. Você começa a dizer, ei, eu cheguei neste lugar e eu carrego a promessa de Deus. Onde eu ponho o meu pé, eu tomo por possessão. Onde eu coloco a minha mão, eu abençoo. E você começa a mudar a realidade daquele lugar. O que é que Jesus vê quando olha para você? Ousadia ou covardia? O que é que Jesus vê quando olha para você? Um espírito de servo pronto para entregar a vida a serviço do reino, ou uma apatia, uma preguiça, um cansaço e um desânimo? O que é que o Senhor vê quando está olhando para nós? Hoje nós podemos olhar no mundo pessoas preocupadas com tantas coisas, preocupadas com o imposto de renda. Aliás, você já encaminhou tudinho? Já está tudo aí, certo? Porque nossa parte também é honrar a Deus tendo uma vida organizada. Paga suas contas. Se não consegue pagar agora, faz que nem o irmão. Leva lá a sua cara, dá sua cara a tapa. Fala, devo, reconheço e vou trabalhar para pagar. É assim que você levanta os seus negócios. É assim que você coloca a autoridade do reino dentro da sua vida, dentro da sua casa. Tira as raposinhas, tira aquele sugador, o gafanhoto devorador. Você manda ele embora quando você começa a estabelecer os princípios da palavra. O reino de Deus é próspero, querido. O nosso Pai é o dono do ouro e da prata. E Ele tem tudo isso para te dar. Mas Ele está te ensinando. Pega aí, guarda essa semente. Ela vai crescer, ela vai gerar, ela vai brotar. Você precisa praticar isso. Será que Ele vê pessoas assim, que nem no mundo, aqui no meio de nós? Será que Ele está vendo gente preocupada, ansiosa? Gente que olha para um lado, para o outro, copiando as coisas dos outros? Deixa eu te dizer, se encontre em Jesus. Você vai se tornar a pessoa mais autêntica. Você tem uma identidade no seu Pai. Ele te fez com dons e talentos. Tem talento aí sim que eu sei. E não enterra. Porque Ele quer te fazer prosperar seus talentos, multiplicar 100% dos seus talentos. Aquele que enterra talento, esse vai sofrer a segunda morte, esse vai sofrer a ira. Esse não está inserido no corpo, porque o ramo que está na videira dá fruto. E o que não dá fruto é retirado. E Ele está nos dizendo isso porque Ele sabe que aqui tem potencial. Comportamento, queridos, é reflexo do coração. O que é que Deus vê no seu comportamento? Vamos para a 1 de Pedro, no capítulo 3, de 8 a 12. Diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. A lição é a seguinte, queridos: é ser inserido no corpo de Cristo, mas praticar o bem. Porque o princípio continua sendo esse. Os olhos do Senhor estão sobre os justos para fazê-lo prosperar. Você já viu criança que é amada? O pai está sempre olhando. Aquela criança, você olha, você sabe que ela é amada. Esposa amada também. Quando as pessoas me elogiam, eu falo, todo o mérito do meu marido. E eu só consigo ser uma bênção na vida dos outros, porque eu recebo bênção da minha casa. Você que é marido, abençoe a sua esposa. Ore por ela. Seja uma bênção na vida dela. O peso sobre ela é grande, tá? Porque no império das trevas, a batalha contra ela está acirrada. Esposa, sempre fale do bem do seu marido, senão você vai estar atirando sobre a sua casa, guerreando sobre a sua própria prole. Claro, nós conhecemos os defeitos uns dos outros, mas precisamos nos guardar. E é assim que Deus prospera. Deus tem prazer em fazer prosperar o justo. Mas aqueles que praticam o mal, não adianta ficar gritando, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Mas lá nas entranhas, nos quartos escuros da alma, está cheio de mentira, de falsidade, de trapaça, de corrupção. Pelo amor de Deus, a semente tem que ser boa. Você provém do Rei da Glória. Ele é seu Pai. E Ele não gosta de ver você fazendo coisa errada. Ele não se alegra em ver você tomando decisão errada. Assente-se na mesa certa. Aqui é o apóstolo Pedro utilizando o Salmo 34 para ilustrar o que ele estava falando. Pedro vai lá rebuscar num cântico, num salmo, para dizer aquilo que ele estava revelando em sua carta. Vamos para o Salmo de número 34, de 12 a 19. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. E essa palavra, então, os olhos do Senhor voltem-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ei, o Senhor quer te livrar de todas as suas adversidades. E Ele está te dando a senha, Ele está te dando o caminho. Sirva a Deus, tudo quanto fizer, faça como que para o Senhor. Existe uma natureza no homem que é contrária a Deus. Eu ouvi esses dias e queria fechar a mensagem contando essa história de uma moça da limpeza, a zeladora da igreja, contando que sempre que ela ia limpar, ela levava a filha dela. E a filha dela ia mal-humorada, porque não gostava daquela coisa de tirar o pó, passar o pano no chão, juntar o lixo, limpar um banheiro, né? E a criança, sem maturidade, já logo se colocava ali de beicinho. E um dia, ela limpando, a filha chegou para ela e disse, mãe, Deus existe mesmo? E a mãe falou, claro, minha filha. Claro que Deus existe, Ele é nosso Pai, Ele nos ama, tão certo como o ar que nós respiramos agora, como o sol que nasce a cada dia, Deus existe e a bondade dEle é sobre nós. Aí a filha
muito de criança essa resposta, né? Ela virou para a mãe e falou assim: então por que ele não limpa a casa dele? E aí a mãe foi explicar para ela que Deus já veio limpar a casa. Ele trouxe o filho dele para morrer na cruz do Calvário, para limpar toda a terra, para limpar toda a humanidade, para nos limpar do pecado, da maldade, das atitudes más, das decisões ruins, dos pensamentos terríveis. Jesus veio para nos limpar. E aí a mãe falou: para mim, filha, é um grande prazer servir a Jesus, mostrar o meu amor a Ele, limpando a casa dele, servindo no que for necessário. Se preciso for, eu limpo. Se precisar de mim para usar os meus dons, eu vou. Será que você está com seus dons guardados? Será que tem dom aí que está sendo enterrado? Ou você está pronto para se dedicar ao Senhor? Porque para um tempo como este, Ele te chamou para ser o reino dEle manifesto na terra. Jesus disse: eu vou para o Pai, o mundo não me verá mais, mas o mundo verá a vocês. O mundo está nos vendo. Tem amor no meio de nós? Como é o nosso serviço? Como é a nossa entrega? Não é só aqui dentro da igreja que eu estou dizendo. É dentro da sua casa, é no seu trabalho, é lá onde ninguém te vê. Você tem um Deus que te vê.